watching your wallet plug. Numa tarde ensolarada, um homem chamado Frank é finalmente libertado da prisão depois de passar 14 longos anos atrás das grades. Frank era um poderoso chefe da máfia que costumava controlar vários negócios ilegais na cidade de Nova York. Ao sair para o mundo novamente, ele descobre que seu poder tinha diminuído consideravelmente. Os cartéis colombianos e chineses assumiram o controle das operações do comércio e prostituição, eliminando os ex-associados de Frank. Em outra parte da cidade, Emílio, um chefe de um negócio de promiscuidade colombiano, deixa sua casa e vai até uma cabine de telefone público. De repente, vários disparos atingem o lugar. Antes do último suspiro do chefão, os autores dos disparos mostram para ele um artigo de jornal que anuncia a libertação de Frank. Em um quarto de hotel, um homem chamado Jimmy está no meio de uma negociação de substâncias ilícitas com o Rei Tito, o líder dos contrabandistas colombianos. O falatório de Jimmy irrita Tito, que aumenta o preço das substâncias em 10%, pegando o rapaz de surpresa. Sem escolha, ele entrega todo o conteúdo da mala para pagar pelos pacotes. Só que quando é aberta, não tem nada além de absorventes internos. Enquanto o contrabandista está distraído com o conteúdo inusitado da maleta, Jimmy dispara contra o criminoso e seus capangas, os pegando desprevenidos. Depois de eliminar os colombianos, Jimmy e sua gangue vão até Frank em um outro quarto de hotel. Nesse momento, a gente descobre que a gangue do gangster foi a responsável pela morte de Emílio, o cara que foi alvejado na cabine telefônica. Frank recebe as boas-vindas do velho amigo e todos comemoram a sua libertação dançando e sorrindo. Jamie diz que Emílio e o Rei Tito foram eliminados conforme as suas instruções e seus bens foram confiscados. Ele ainda informa Frank sobre uma reunião agendada com um intermediário chamado D'Alessio, que vai acontecer em uma festa no dia seguinte. Chegando lá, o ex-presidiário é recebido com alegria por seus advogados e antigos amigos. D'Alessio está sentado em uma mesa com Brian e Dennis, que logo se retiram. Frank diz a D'Alessio que está interessado em ver um mafioso chamado Art Clay. Ele fala como se quisesse retomar seus negócios onde parou, mas o intermediário diz que dificilmente Clay vai o atender. Só que o ex-presidiário insiste e acaba conseguindo convencê-lo a tentar marcar um encontro com o chefão. D'Alessio sai da festa e vai até Clay, que se recusa a ver Frank porque está furioso por ele ter derrubado os colombianos, o que acabou atrapalhando os seus negócios. Enquanto isso, Frank leva uma de suas conselheiras chamada Jennifer para um passeio no metrô. E olha, esse cara tem um nível absurdo de lábia. Ele conseguiu convencer a mulher a sair com ele para um transporte público. Enquanto se beijavam loucamente, 3 caras se aproximam e tentam furtá-los, mas Frank mostra que estava armado e amedronta os bandidos. Antes que fossem embora, o chefão dá a eles um bolo de dinheiro e falam para irem até ele mais tarde, porque teria trabalho para eles. Depois de resolver esse problema, Frank, junto de Jimmy e toda a gangue, vão até Art Clay, que ainda está jogando cartas com alguns aliados. Frank confronta o mafioso e estabelece respeito, onde qualquer negociação ou atividade criminosa deveria ser de seu conhecimento, e ele receberia uma comissão. Clay não gosta nada dessa mudança e expressa isso desrespeitando o novo chefão. Para mostrar a todos que não tá de brincadeira, Frank o executa, deixando todos completamente assustados, mas ainda assim concordam em se juntar a ele. Depois de tirar mais um mafioso de seu caminho, Frank se encontra com um vereador em um teatro e o questiona porque um hospital no Bronx não havia recebido fundos para reformas. O político argumenta que nenhum orçamento foi alocado para a instituição e desafia o chefão a arrecadar e financiar os 16 milhões de dólares necessários. Frank aceita o desafio, apesar de seu advogado tentar o convencer do contrário. Enquanto tomava uma bebida, 3 detetives chamados Tommy, Roy e Dennis o escoltam para fora e o levam em seu carro. Eles levam Frank a um beco deserto, onde é mostrado um homem chamado Enrico, que está feliz
ferido e algemado no porta-malas. Ele é um dos líderes do cartel colombiano. Os detetives suspeitam do envolvimento de Frank nas mortes recentes de 3 grandes chefões da cidade, porque todas ocorreram depois que ele tinha sido solto. Os investigadores o perguntam se ele conhece Enrico, mas o chefão diz não saber do que estão falando. Isso acaba irritando Tommy, que tenta confrontá-lo fisicamente, mas acaba recebendo uma surra. Danny separa os dois e Roy o alerta calmamente que eles estão em sua cola. Por não terem provas, não podem prender Frank e só vão embora. Alguns dias depois, os 3 detetives se divertem no casamento de um amigo policial. Todos parecem ser bem chegados e se divertem bastante. Só que Roy tá bem inquieto e até sai mais cedo para poder investigar um pouco mais sobre o caso de Frank. Em casa, ele descobre algo muito interessante. Se liga. O detetive percebe que você ainda não é inscrito no Filmes Tecnológicos, o que é considerado um crime e você pode ser preso por isso. Então não deixa de fazer parte da comunidade do canal e se inscreva. Mas voltando, D'Alessio se encontra com Wong, um chefe da tríade chinesa. Os dois conversam em uma sala de cinema e o mensageiro final de Frank transmite o seu recado. Wong administra um comércio de importação e venda de substâncias ilícitas. Ele insiste que ninguém vai conseguir comprar sua mercadoria para revender, porque é de altíssima qualidade, e ninguém na cidade tem o dinheiro para comprar em grande escala. D'Alessio pede para que o líder da tríade se encontre com Frank e converse pessoalmente com ele, argumentando que poderiam ser amigos. Só que o Wong diz que Frank não tem amigos e o alerta de que é mais inteligente que Art Clay. No dia seguinte, Jimmy faz uma parada em um fast food, onde ele generosamente dá dinheiro para uma velha e seus netos. A gente pode ver que, apesar de ser um gangster, Jimmy é muito bondoso com as pessoas da comunidade. Enquanto fazia seu pedido, seu amigo que veio no carro com ele é preso por alguns policiais. Dennis entra na lanchonete e neutraliza Jimmy. Roy e Tommy também chegam e cercam o gangster, que tenta resistir à prisão. Os detetives o prendem sob a acusação de executar Emílio, Tito e Clay. Aparentemente, Enrico, aquele líder do cartel colombiano pego por eles, tinha testemunhado contra Jimmy e afirmou que ele tinha sido o culpado pelas execuções. Enquanto isso, Frank se encontra com Wong no hospital do Bronx e tenta o convencer de ser seu sócio. Ele argumenta que seriam parceiros. Então Wong forneceria o produto e Frank forneceria os vendedores e cuidaria da polícia. Só que separariam uma parte do lucro para o hospital. Inicialmente, o líder da tríade chinesa recusa a oferta, dizendo que quer receber o dinheiro à vista. Ele faz uma contraproposta, onde receberia 3 milhões adiantados, metade agora e metade depois que Frank estivesse com o produto. O chefão aceita a proposta. Antes de ir embora, Wong o chama de maluco por tudo que fez desde que saiu da cadeia. Frank recebe a notícia de que Enrico foi testemunha das execuções realizadas por Jimmy, ocasionando na prisão dele. Ele ordena que seus subordinados o libertassem pagando a fiança. Antes de sair novamente, o chefão diz que vai eliminar o responsável pela prisão do amigo. O detetive Joy Bishop Jennifer, conselheira de Frank, vai até a delegacia junto de alguns membros da gangue para libertar Jimmy. Assim que sai, eles se encontram com os 3 detetives, que estão furiosos pelo criminoso estar saindo impune. Dennis cospe no rosto de Jimmy, que debocha na cara do policial, o fazendo sair ainda mais furioso. Algum tempo depois, a gangue vai direto a Chinatown, onde Frank e seus aliados disparam contra homens da tríade. Rapidamente, eles derrubam vários inimigos e vão atrás de Wong, o seu líder. O homem tá tão nervoso que acaba ferindo um dos seus, e quando não esperava, se depara com Jimmy e Frank, que o forçam a levá-los até o galpão com as substâncias ilícitas. Além de ter sua gangue abatida e sua mercadoria roubada, Wong ainda é executado por Frank, que pendura seu corpo de ponta cabeça. Alguns dias depois, graças à doação do chefão, o hospital tem o dinheiro suficiente para ser reformado e expandido. A notícia de sua bondade se espalha e vira até reportagem. As pessoas o chamam de astro de TV e até de rei de Nova York. A fama do criminoso enfurece Dennis, enquanto Frank ganha dinheiro e é condecorado pela população cometendo crimes e executando pessoas.
Eles mal recebem um salário digno. O detetive diz que só existe uma forma de pegar Frank. Roy sabe qual é a ideia, mas não concorda e decide não participar do plano. Tommy e outro policial o seguem, determinados a dar um fim a tudo isso. Já que não conseguem derrubar o Frank utilizando a justiça, Dennis decide executá-lo. E para encobrir e não levantar suspeitas, vão jogar a culpa em algum inimigo do chefão. Em uma noite animada, toda a gangue festeja no quarto de hotel de Frank. Enquanto isso, o chefão tá com sua conselheira, conversando um pouco sobre o que vai fazer a seguir. Ele diz que perdeu muito tempo de vida quando estava presa e agora quer compensar fazendo coisas importantes. No dia seguinte, Roy vai confrontar Abe, o advogado de Frank. Ele o responsabiliza por todas as mortes que seu cliente causou, insinuando que o chefão é o culpado, visto que tudo isso começou a ocorrer depois que ele foi solto. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque tá gostando, não é? Então deixa seu like e dá uma olhada se você está inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, que estão ficando cada vez melhores. A gangue vai até um clube para festejar sua soberania, com bastante álcool, entorpecentes e mulheres. D'Alessio chega com X.L. Carter, um chefe de um cartel de Los Angeles. O homem sabe que Frank possui as substâncias do agora falecido Wong e tem interesse em comprá-las. Carter não aceita pagar os 12 milhões à vista da proposta inicial e tem uma contraproposta de um acordo de pagar metade agora e metade depois que vender o produto. Frank recusa e o chefe do cartel pede um tempo para pensar e inspecionar o produto. Assim que sai do clube, Carter executa um dos guardas do local. Aqui a gente descobre que D'Alessio está trabalhando com ele e está prestes a participar do plano para derrubar Frank. Homens armados invadem um lugar e executam vários aliados do chefão, incluindo suas conselheiras. Jimmy é encurralado pelos atiradores, mas facilmente consegue se livrar deles. Ele corre para fora e o tiroteio continua. Frank chega de carro e o resgata. Assim que dão partida, um dos inimigos se agarra na porta e Jimmy tenta o fazer sair. Frank passa com um carro perto de um hidrante, fazendo o homem se chocar contra ele. Frank e Jimmy são perseguidos. E aqui é revelado que os perseguidores eram policiais, incluindo os detetives Dennis e Tommy, que bolaram esse plano para poder executar os criminosos. Um tiroteio em alta velocidade se inicia, com Jimmy tentando acertar Tommy a todo custo. Dennis tenta passar à frente do carro dos gangsters, mas Frank o joga para fora do seu caminho. Um dos policiais ainda tá na cola do chefão e tenta ficar lado a lado com ele, só que acaba sendo fechado e bate contra um carro estacionado. Seu veículo capota e fica completamente destruído. Dennis e Tommy tentam continuar a perseguição, mas o carro mal consegue dar a partida. Frank e Jimmy escapam dos policiais e armam uma emboscada para eles. Quando estavam procurando os bandidos, os dois detetives são surpreendidos por eles, que batem em seu carro. Jimmy sai correndo e Tommy vai atrás dele. O gangster se esconde e o pega desprevenido, dando vários disparos em Tommy, que tenta resistir, mas acaba sendo abatido. Dennis vê a cena e fica abalado. Ele perde o controle e se vinga disparando uma chuva de balas contra Jimmy. O bandido cai no chão e rola de dor, implorando para que o detetive o executasse de uma vez e acabasse com o seu sofrimento. Só que o policial o ignora e vai até o seu amigo, que tá quase indo de arrasta para cima. Ele tenta o confortar e prestar os primeiros socorros, mas infelizmente já é tarde demais. Mesmo ferido, Jimmy ri da situação, o que deixa o policial ainda mais furioso. O detetive então acaba com a sua vida metendo uma bala em sua cabeça. Essa cena é muito importante, porque a gente vê que Dennis realmente sofreu com a perda do colega, que parecia ser um amigo bem próximo. No dia seguinte aconteceu o funeral de Tommy, onde vemos várias pessoas completamente abaladas com seu falecimento. Dennis mal consegue suportar ficar lá e vai embora repentinamente. Quando chega ao seu carro, ele surta de raiva e um outro carro estaciona ao seu lado. Dentro dele tá Frank, que
Frank chama o detetive e dispara contra ele utilizando uma escopeta, tirando a vida de Dennis. O som chama a atenção de todos os presentes, principalmente os policiais, que correm para ver o que tinha acontecido. Os homens de Frank conseguiram pegar D'Alessio, o prendendo e o espancando. Quando o chefão chega, ele tenta argumentar, dizendo que não sabia que Carter e seus subordinados eram policiais. Frank sabe que é mentira e pergunta por que ele fez isso. D'Alessio explica que ofereceram a ele muito dinheiro e proteção para que pudesse sair impune. O chefão manda que seus homens o executem e enterrem o dinheiro com ele. De noite, Roy chega em casa depois de mais um dia de trabalho. Ao chegar, ele se depara com Frank, que estava o esperando. O chefão explica o motivo de seus crimes e o porquê de ter executado aqueles criminosos. Frank diz que eles eram bem piores e estavam envolvidos em comércio de pessoas e exploração de jovens. Por isso, decidiu eliminá-los para melhorar a comunidade. Depois de confrontar o policial e explicar seus objetivos, Frank manda que ele se algeme em uma cadeira, para que assim não pudesse segui-lo. O criminoso vai embora e assim que ele sai, Roy usa uma arma escondida para disparar na cadeira e se libertar. O detetive o segue até o vagão de um trem, onde estava sentado completamente distraído. Ele tenta conversar com Frank para que se entregue, mas o gangster usa uma mulher de refém e o desafia a pegá-lo. Roy tenta convencê-lo a soltar a mulher, mas Frank responde disparando várias vezes contra o detetive, que cai no chão já prestes a morrer. O chefão sai do metrô disfarçadamente e sobe as escadas em direção à rua. Repara que ao subir as escadas, ele está cambaleando. Isso porque durante o confronto com Roy, acabou sendo atingido na barriga. A polícia é alertada sobre o crime no metrô e começa a investigar. Frank se mistura em meio à multidão e entra em um táxi. No carro, vemos que o ferimento do criminoso tá bem feio e ele mal consegue se manter consciente. Quando o taxista vê sua arma, imediatamente corre para fora e avisa as autoridades, que começam a cercar o veículo. Quando chegam até ele, Frank já está abatido e sem vida. O criminoso acabou não resistindo ao ferimento e faleceu. E esse foi o recap de King of New York, um filme estadunidense de 1990. Minha nota para ele é 9 de 10, é um filme bem interessante e com bastante ação. Além disso, tem vários atores conhecidos bem novinhos, como Lawrence Fishburne, o astro de Matrix e CSI. Também tem Giancarlo Esposito, que já fez várias produções famosas, incluindo Breaking Bad, The Boys e The Mandalorian. Deixa aí nos comentários qual que é a sua nota e comenta o que você achou. E se você assistiu o nosso vídeo até aqui, é porque gostou, não é? Então dá uma olhada nesse vídeo que eu postei esses dias também, onde eu conto a história de um garoto que é enviado para uma escola onde o inferno acontece. Te vejo lá, hein?